E aí, galera, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Carlos, professor de ciência aqui. E nesta aula eu vou falar para vocês sobre meiose. Gente, então para vocês estudarem meiose, é necessário que vocês assistam a primeira aula que eu já fiz. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês, que seria a aula de mitose. Então, para vocês estudarem a meiose, primeiro vocês deverão estudar a mitose. Entendendo a mitose, vai ficar muito mais fácil vocês aprenderem meiose, tá bom? Então, vamos começar a aula. Galera, a meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide, por exemplo, uma célula que tem 46 cromossomos, como a célula do corpo humano, ela sofre duas divisões sequenciais, beleza? No final, ela vai dar origem a 4 células com a metade da quantidade de cromossomos. A gente viu que na mitose, uma célula 2N diploide, ela produz 2 células também diploide, com a mesma quantidade de cromossomos. Ou uma célula haploide produz 2 células também haploide. A regra é o seguinte, galera, para você nunca confundir, se a célula é 2N e produz 2 células 2N, mitose. Ou se a célula é N, produz 2 células N, mitose. É sempre assim, mitose. 2N produz 2 células 2N, ou uma célula N produz 2 células N. É sempre a mesma quantidade de cromossomos. Na meiose, acontece o seguinte, uma célula produz 4, e cada célula que surge tem metade da quantidade de cromossomos. E isso se dá através de duas divisões celulares. Na mitose é uma divisão única. Na meiose são duas divisões celulares. Beleza? Como são duas divisões celulares, a gente vai dividir a meiose em meiose 1 e meiose 2. Beleza? Vamos para a meiose 1, que é aquela primeira divisão celular. Gente, deixa eu dar uma separadinha aqui. Deixa eu dar uma colocar aqui no cantinho. Beleza, vamos lá. Galera, a meiose 1, você já estudou a mitose, você viu que na mitose existem 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, beleza? Meiose é a mesma coisa, só que agora vão ser 8 fases, 8, porque na meiose 1 você vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, aí a célula se dividiu em 2, agora cada célula vai de novo passar por essas fases para se dividir em mais 2. Aí ela vai passar por prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então serão 8 fases para o processo de meiose, beleza? Então vocês estão vendo aí ó, a célula na prófase 1, na metáfase 1, na anáfase 1 e na telófase 1, beleza? Vamos ver no passo a passo como é que se dá isso? Vem comigo aqui, ó. Galera, na meiose 1, você tem a prófase 1 como uma fase maior desse processo. É a maior fase e mais complicada, beleza? É uma fase muito complexa, cheia de coisinhas. Então, muitas vezes dá um nó na cabeça do aluno. Terminou a prófase 1, as outras são mais tranquilas, mas a prófase 1 ela é complicada. Por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. A prófase 1, que já é uma fase da meiose 1, ela ainda é subdividida em 5 subfases. Ela é dividida em 5 subfases. Olha só. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Beleza? Pessoal, deixa eu dar um apanhado geral. Deixa eu fazer um levantamento geral sobre esses eventos aí. Na prófase 1, você tem os cromossomos começando a se condensar, começando a se espiralizar, lembra disso lá da mitose? E tem um evento, tem uma coisa interessante que só vai acontecer na meiose, é coisa de meiose, não acontece na mitose, beleza? Que é esses cromossomos, na proporção que eles vão ficando condensados, eles vão se aproximando um do outro. Os cromossomos que vão se aproximando uns do outro, eu chamo de cromossomos homólogos. Essa aproximação, na verdade, é chamada de pareamento dos homólogos. Isso só acontece na meiose, pareamento dos homólogos. Na proporção que esses cromossomos vão se pareando, esses cromossomos eles vão se tocando em determinadas regiões.
Isso só acontece na meiose, na prófase 1. Quando ele se toca em determinada parte deles, determinadas regiões, eles acabam trocando pedacinhos de cromossomos. Eles acabam fazendo um processo de recombinação, beleza? E isso vai ser interessante para a gente entender todo o processo de meiose. Tranquilo? Então, vamos para frente. Galera, dá uma olhada aí nesse slide, onde vocês estão vendo a prófase 1 da meiose 1. A primeira subfase é de leptóteno. Gente, nessa subfase, esses cromossomos, eles estão começando a se condensar. Mas eles ainda não estão muito condensados, eles estão começando. E eles estão começando agora a se aproximar. Só que eles estão apenas começando. Terminou essa fase, você entra agora na subfase de zigóteno. Dá uma olhadinha na imagem, percebe que esses cromossomos agora eles já estão pareados. O termo zigo vem de união. Tudo que é zigótico, zigoto, vem de união, se juntar. Então, na subfase de zigóteno, eu tenho agora esses cromossomos pareados. O pareamento dos homólogos vai se dar na subfase de zigóteno. Chegando na fase de paquíteno, vocês terão agora, vocês percebem que esses cromossomos, eles começam a se juntar, pedacinhos deles, as cromátides começam agora a se tocar, e nesse momento vai acontecer o processo de recombinação gênica, chamado de crossing over. Este processo é fundamental para formar lá no final células geneticamente mais variadas possível. A gente diz que esse fenômeno do crossing over aumenta a variabilidade genética da espécie. Daqui a pouquinho eu mostro um slide explicando melhor o fenômeno do crossing over. Na subfase seguinte, você tem a subfase chamada de diplóteno. Nessa subfase, vocês percebem, vocês visualizam os cromossomos muito juntinho, de forma que você tem agora a visualização das tétrades, ou dos bivalentes. Beleza? Então, esses cromossomos, depois que ele se juntou, trocou pedacinhos de genes, de cromossomos, ele agora vai se afastar de novo, e esse afastamento agora você vai chamar de diacinese. O termo dia significa movimento além. Cinese vem de movimentação, ou seja, os cromossomos que se afastaram, se recombinaram, eles agora vão se afastar. Então, você está agora na subfase de diacinese. Galera, olha que legal. Esse slide aí está mostrando para vocês o fenômeno do crossing over. Como eu falei para vocês, acontece lá na subfase de paquíteno. Dá uma olhadinha aí, galera. Vocês estão vendo dois cromossomos. Um cromossomo representado na cor azul e outro na cor vermelha. Esses cromossomos são homólogos. São cromossomos que têm origem paterna e materna. Então é assim, um cromossomo você recebe do painho e o outro cromossomo você recebe da maminha. Esses cromossomos se juntam lá no zigoto em pares, beleza? Os cromossomos em pares você vai chamar de homólogos. Gente, esses cromossomos homólogos, eles se aproximaram de forma que eles meio que se engancharam. Eles se uniram em determinadas regiões, eles se tocaram em determinadas regiões e agora eles vão sofrer, eles vão realizar um processo de troca de informação genética. A recombinação cromossômica ou recombinação gênica. Dá uma olhadinha lá embaixo, que agora o cromossomo que era todinho azul, ele tem um pedacinho vermelho. E o cromossomo que era todinho vermelho, ele tem um pedacinho azul. Esses cromossomos agora, eles foram recombinados. Uma outra parte continua toda azul, não foi recombinado, e uma outra parte continua toda vermelha, não foi recombinado. Mas na parte que está azul com um pedacinho vermelho, houve recombinação. Na parte que está toda vermelha com um pedacinho azul, houve recombinação. Esse mecanismo biológico fundamental para a variabilidade genética das espécies é chamada de crossover. Galera, a célula saiu agora da prófase 1. Ela vai entrar na metáfase 1. Se você entendeu a metáfase lá da mitose, a metáfase 1 é muito parecida. Então dá uma olhadinha aí, ó. Cromossomos aliam-se no meio da célula, formando a placa equatorial. A placa equatorial seria, vamos dizer assim, essa sequência de cromossomos
que vocês estão vendo na figura, formando como se fosse realmente uma placa no equador, no meio da célula. Então isso os citologistas chamam de placa equatorial, beleza? Condensação máxima dos cromossomos, ele sempre começa a se condensar na prófase e tem a sua condensação máxima na metáfase. É a melhor fase para estudar o cariótipo. Por quê? Porque ele está no máximo de sua condensação, beleza? Está no máximo da sua evidência. Terminando a metáfase 1, a célula entra agora na anáfase 1. Gente, preste muita atenção agora na anáfase 1. Dobre a sua atenção nesse momento. Na anáfase da mitose, os cromossomos que estavam juntos pelo centrômero, os cromossomos duplo, eles sofrem separação e são puxados para polos opostos da célula. Na anáfase da mitose. Sempre que eu tenho anáfase lá na mitose, eu tenho como característica principal a separação desses cromossomos com a sua migração para polos opostos. Na anáfase da meiose 1, pessoal, não acontece isso. O que acontece é a separação dos homólogos. Ou seja, os cromossomos homólogos, eles são puxados para polos opostos da célula por inteiro. Dá uma olhadinha na figura aí, ó. As duas cromátides de cada cromossomo, elas são puxadas por inteiro. Não acontece separação ou rompimento das cromátides, beleza? Eles são puxados por inteiro. E agora esses cromossomos homólogos, eles vão ficar em polos opostos das células, nos cantinhos da célula, para que aconteça agora a última fase da meiose 1, que é a telófase 1. Gente, a telófase 1, ela é o contrário da prófase, tá certo? Então, aquilo que acontece na prófase, como condensação dos cromossomos, migração dos centríolos, desaparecimento da carioteca, desaparecimento do desaparecimento do nucleolo, vai acontecer na telófase de forma contrária, beleza? Então, os cromossomos se descondensam, a carioteca volta a se formar, dá uma olhadinha aí, é uma nova carioteca, beleza? O nucleolo volta a se formar de novo e você tem agora o início da célula. É o começo de novo. Essa célula vai dar continuidade ao processo de divisão, porque surgiram apenas duas por enquanto, e cada uma dessas células vão originar mais duas. Aí você vai entrar agora na meiose 2. Gente, vamos agora para a meiose 2, beleza? Gente, a meiose 2, ela é subdividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, beleza? O que é que vai acontecer na prófase 2? Os eventos semelhantes à prófase da mitose. Vamos lembrar? Condensação cromossômica, migração dos centríolos para polos opostos da célula, desaparecimento da carioteca e desaparecimento do nucleolo. Tranquilo? A célula passou por isso, entra agora na metáfase 2. A metáfase 2 também é semelhante à metáfase da mitose. O que é que acontece na metáfase? Os cromossomos ficam no meio da célula, formando a placa equatorial, alinhados. Tranquilo? A célula saiu da metáfase 2, ela vai entrar agora na anáfase 2. Gente, a anáfase 2 será semelhante também à anáfase da mitose. Lembra que na anáfase 1, na meiose 1, os cromossomos eles são puxados por inteiro. Não existe o rompimento do centrômero. As cromátides irmãs não são separadas. Os cromossomos são puxados por inteiro. Já na anáfase 2, os cromossomos homólogos, eles sofrem separação. As cromátides irmãs, que são cada cópia do cromossomo homólogo, essas cromátides irmãs são separadas e são puxadas para polos opostos da célula. Beleza? Olha aí, ó. Nesta fase, as cromátides irmãs serão separadas e puxadas para polos opostos da célula. Vê aí na figura aí, ó.
Então agora os cromossomos estão sendo puxados só pela metade. Cada cromossomo desse aí eu chamo de cromossomo filho, beleza? Terminou agora a fase de anáfase 2, a célula entra na telófase 2, que de novo é semelhante à telófase da mitose. O que é que acontece? O que acontecia na prófase vai acontecer na telófase de forma contrária. Descondensação cromossômica, reaparecimento do nucleolo, reaparecimento da carioteca, apenas um único centríolo por célula, e essa célula agora está pronta para continuar de novo o seu ciclo de vida. Lembrando o seguinte, a meiose, quando ela acontece com alguns objetivos. Então a meiose, por exemplo, se for nos animais, se for em você, a meiose vai acontecer para produzir gametas, beleza? Ela vai produzir gametas. Espermatozoide no homem, óvulo ou ovócito 2 nas meninas, nos animais. Se uma planta estiver realizando meiose, essa meiose vai acontecer para produzir agora esporos. Então, você chama essa meiose, lá nas plantas, de meiose espórica, porque ela acontece para produzir esporos, que são células assexuais, células que caem no chão e germinam. Já nos animais, a meiose é chamada meiose gamética, porque ela acontece, né, ela ocorre para produzir gametas, que são células que se fundem lá no processo de fecundação, beleza? E ainda existe a meiose chamada zigótica, que é apenas alguns tipos de algas. Então é isso aí, pessoal. Complicado, né? Muita informação, muita coisa, mas se você compreendeu, se você gostou da videoaula, se você gostou da explicação, então dá uma curtida aí, dá um joinha aí, ó. Fortalece, beleza? Para que a gente continue postando mais videoaulas, a gente continue interagindo mais e assim a gente vai se dar bem, uma relação de troca entre eu e vocês, beleza? Então é isso aí, show de bola, muito obrigado, beleza? Assiste a aula uma vez, assista 2 vezes, compartilhe e é isso aí.